Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Conseguem me ver, me ouvir bem? Coloquem aqui no chat, por favor. Boa noite, Bruno, Nira, Natália, que maravilha. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Deixa eu ver se eu já habilitei aqui. Tudo certo. Ahn, Eita, peraí. Vera tá falando comigo aqui, um minutinho, gente. Deixa eu organizar. Deixa eu tentar, Vera. Vera tutora, tá, gente? Deixa eu só habilitar ela aqui. Não tô te encontrando, Vera. Aqui. Pronto. Verinha tá ok. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Pronto. Boa noite oficialmente. Espero que vocês estejam bem, estejam me vendo, me ouvindo bem. E para começar a nossa aula de hoje, a gente já começa colocando a mão na massa. E eu peço que vocês já acessem esse site, que a professora hoje está com tudo. Então vamos embora, gente. Por favor, botei um link aí no chat de vocês. Peço que vocês testem o link e coloquem aí para mim se está funcionando ou não. Vou compartilhar também a minha tela. Então, quem não conseguir ver o link, vai ver minha tela, tá? Coloquem no chat se vocês conseguiram acessar o link. Alguém já tinha visto essa notícia? Eita, que maravilha, José! E aqui tem uma pessoa que respondeu, mas está como E4OB. Que maravilha, E4OB também. O link não foi, gente. Vou botar de novo. Olha aqui o link. Eita, tô mandando o link para a Vera. Disfarça, gente. Olha, sim, não, professora, que eu já começa. Pronto, agora foi. Estão vendo o link agora? Conseguem acessar? Estão vendo minha tela aqui compartilhada junto com vocês aqui? Que maravilha, Nívia. Seja bem-vinda. Pronto, gente, vamos lá. A gente já vem conversando sobre marketing digital, e aí, para começar a aula de hoje, a gente já vai começar acessando, lendo um pouquinho. Trouxe alguns exemplos de empresas para vocês, que são referência de marketing digital. Eu quero que vocês observem, por favor, essas empresas. Quem conseguiu acessar o link, já dá aí uma conferida. Claro que não vai dar tempo de ler aqui tudo com calma, mesmo porque a aula hoje promete. Vou tentar acabar em 1 hora. Mas é importante que vocês, pelo menos, tenham conhecimento de causa, né? Do que é esse marketing digital. Algumas empresas que se destacam. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? O primeiro aqui de todos, a Nubank, fundada em 2013. E a Nubank tem um diferencial competitivo, muitos diferenciais competitivos, mas, via de regra, ela, obviamente, ela adequa a sua linguagem também ao seu público, né? A proposta da Nubank, que vocês sabem que era tirar aquela burocracia excessiva do sistema bancário. Quem aqui já teve que enfrentar várias filas quando vai ao banco para pagar uma conta, para resolver um problema? Quem aqui passou por isso? Foi dessa época que tinha que pagar muitas vezes a conta de energia, de água na lotérica ou ir diretamente no seu banco. Coloca no chat aqui, pessoal, quem já passou por isso. Ah, tá certo. Que bom, que bom. Também já passei muito por isso. Então a gente sabe como facilitou a nossa vida, né? Essa questão dos bancos virtuais também, dos nossos aplicativos atualmente. Ainda tem gente que prefere ir ao banco, mas a gente não pode nem comparar como era antes e como é hoje, né? A questão da demora, a questão do estresse, a questão da resolução. Então tudo isso vai mudando também por essa dinâmica de mercado. E quando a gente fala de marketing digital, principalmente num contexto que a gente está vivenciando, a gente observa que as empresas elas tendem a se adequar também, obviamente, para o público, mas para as tendências mercadológicas. Hoje, particularmente, a gente vai adentrar no que a gente conversou sobre comportamento consumidor. Para entender o comportamento consumidor, a gente tem que entender também dessas tendências mercadológicas. O que é que está levando? A gente conversou também sobre os tipos de marketing para vocês. No final, eu antecipei um pouquinho, acho que alguém pediu aqui, eu não lembro quem foi, para falar um pouquinho sobre marketing 6.0. Eu ia falar mais ao final da disciplina, mas para que não tenha dúvidas, ao final dessa aula também vou falar, vou pincelar um pouquinho sobre o conceito de marketing 6.0 e como é que isso interfere na gente enquanto profissional, na gente enquanto vocês enquanto estudantes, eu também um eterno aprendiz,
e como profissionais de gestão, né? Como clientes, como consumidores, como partes pertencentes a essa grande coletividade. Então, a gente tem aqui o segundo exemplo, a Netflix. Netflix, para quem já teve aula comigo, eu sei que tem alunos aqui de diversos cursos, mas para quem já teve aula comigo, eu sempre cito a Netflix como um exemplo não só de marketing digital, mas também de marketing de relacionamento. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Sim, com certeza, o Bruno aqui, como sempre, participando. Muito bem, Bruno. Exatamente, para as digitais. Muito bom. Inovação das pessoas. Exatamente. E é muito utilizado, tá, Bruno? O exemplo da Nubank, como estudo de caso, tem artigos científicos. Então, se vocês têm interesse também de ir para essa área acadêmica, e isso, Uber também, como inovação disruptiva, e também como outros exemplos, né? Mas nessa área de criatividade, mas de uma pegada, uma linguagem mais acadêmica, a Nubank ela é utilizada bastante. Tá? O Uber também, já tem tese de doutorado falando sobre a empresa Uber. Então, é um caminho sem volta, né? Um caminho que a pessoa, mas eu não gosto, mas a gente já está imerso nessa mudança. E a tendência é que cada vez mais se tenham novos aplicativos, novas tecnologias, novas mudanças para que a gente tenha que se adequar também e tem teoria para facilitar a nossa vida. A Netflix, ela vem aí como uma locadora, a ideia, né, uma locadora virtual, só que adaptada ao contexto. Que eu acredito que todo mundo sabe que é locadora aqui, que já teve aula comigo, geralmente eu discuto do exemplo de locadoras, mas ela pega a ideia de alugar os filmes, mas por meio de um pacote já fixo, vai disponibilizando inclusive filmes de produção própria. E a Netflix, ela é um exemplo, pessoal, de marketing digital e de marketing de relacionamento. Se vocês começarem a acompanhar a página da Netflix, vocês vão ver que ela muitas vezes responde às pessoas, os comentários, com um tom de humor, né? Até as pessoas falam, né, humor ácido, mas responde com tom de humor, né? Inclusive, depois com calma. Leiam essa notícia toda, vejam um diálogo da Netflix com a Disney, que legal. Quando teve esse lançamento, que era coisa que anteriormente era impensável, duas concorrentes estarem dialogando assim de uma forma tão em teoria, né? Bem-humorada. E por fim, se bem que eu acho que tem mais uma aqui, a Magalu, todo mundo sabe, né? A bonequinha da Magalu, que também foi inovação para a empresa. A Magalu também é uma das empresas muito conhecidas. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão da humanização junto com a tecnologia. Olha aí, Reginaldo, sou de TI, estou estudando marketing. Que bom, agora já está sabendo, Reginaldo. Então, a gente tem uma tendência aí da tecnologia agora também junto com a humanização. E como a gente já discutiu anteriormente, o caminho é a tecnologia, mas cada vez mais a gente nota que é necessário, além da tecnologia, ser uma tecnologia humanizada, uma robotização humanizada, porque o cliente tem reclamado muito disso. A questão da personalização no atendimento, humanização no atendimento, proximidade com o cliente, desenvolver interação, que também é o ponto frio, que se chama atualmente só o ponto, criou esse desenvolvimento, essa interação. E aí eu reforço para vocês que o marketing digital, ele vai muito além, pessoal, do que simplesmente ficar postando, 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 porque a gente fala marketing digital, o pessoal pensa seguidor e postagem, seguidor e postagem. Seguidor a gente compra, tá? Tem muita gente que compra, que não é efetivo, não é legal. Você vê muita quantidade lá, só que quando você posta, o algoritmo vai mandando para um monte de gente que não existe, não são seus seguidores de verdade. E geralmente tem uma relação direta, eu deixo de dica para vocês, a quantidade de posts com a quantidade de seguidores. Então, quando vocês veem uma pessoa que não é famosa, assim, e tem poucos posts, mas tem não sei quantos milhões de seguidores, tem algo de estranho aí, tá? Então, já bota o pé atrás. O que é importante vocês observarem quando vocês começarem a seguir alguém, uma celebridade, algum profissional, é o tipo de postagem, o tipo de interação que tem, se aquela pessoa tem autoridade naquilo que fala. O criador foi por conta própria. Sim, sim, com certeza. Isso. Agora, o interessante, Bruno, é que geralmente é 10%, isso via de regra, tá? 10%, mas isso só a pessoa que sabe. 10 a 30% das visualizações da sua postagem no Instagram, a depender do horário que você posta, vai ser o número de curtidas que você tem naquele seu post. E isso também é reduzido quando fala no número de comentários. É por isso que a gente fala do call to action. É, Bruno tá sem áudio, está sem áudio. Não, é outro Bruno aqui. Equipe tutoria, pode ajudar aí, por favor? O Bruno Rocha, que ele está informando que está sem áudio. E aí, pessoal, dito isto,
Vamos agora para o nosso conteúdo. Eu prometi para vocês trazer a propaganda, a publicidade de cerveja. Lembram disso que eu disse que ia trazer? Então eu trouxe. Por favor, se vocês não ouvirem, me avisem, tá? Dá play aqui, me avisem. Eita, um minuto. Calma. Ih, Fernando Sorocaba. Olha que tristeza é essa, gente? Que a Bavária tá gelada, mas não tem abridor. Não seja por isso. Hoje é sexta-feira. Chega de canseira. Nada de tristeza. Trago uma Bavária clássica cerveja. Hoje é sexta-feira. Traga mais cerveja. Hoje estamos cheios, toda lá no meio da minha cabeça. Ih, rapaz, levaram o abridor. Viva com moderação. A profa promete, a profa cumpre, viu? Disse que ia trazer para a gente comparar as propagandas, a publicidade ao longo do tempo. Vamos ver a próxima. Se vocês já conheceram essa propaganda, faz um tempinho, viu? Eu reconheço. Inclusive, eu já sabia dessa música de cor. Vamos aqui para a próxima. Prestem bem atenção, tá? Eu quero que vocês desenvolvam comentários comparando uma publicidade com a outra, mas com a visão crítica e não com algo pessoal. Ah, professora, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Em termos de tendência de mercado, o que é que vocês observam, tá certo? Vamos para o próximo. I see. I see the glory and glory. E aí, pessoal? O que é que vocês puderam observar? Eita, lá vai de novo. O que é que vocês puderam observar de diferente de uma para outra? A gente já vem conversando sobre isso e até coisas que a gente não conversou. Reflete hoje os lugares de lazer, todo mundo com o celular na mão. Muito bom. Que mais? Muito bom, Reginaldo. Que mais? Em relação eu não vou nem falar, senão eu vou dar a resposta. Antigamente não era assim. E aí, vamos lá, vamos lá. Gabriela. Simbora. Bruno. Bruno um, Bruno 2. Acho que tem dois Brunos aqui. Vamos lá, gente. Vocês pediram para eu trazer público mais jovem. Pode ser também, pode não ser. Em relação às vestimentas, em relação a. Como é que eu posso dizer? Eu vou ter que dizer, né? Já vou dando a resposta. Em relação às vestimentas, em relação aos relacionamentos interpessoais, em relação à forma que estava sendo servida, a questão da torcida, o público-alvo, reunião com os amigos, a forma que as mulheres estavam sendo expostas também. O que é que vocês estão notando? Vamos lá, visão crítica, que vai além do posicionamento pessoal. Interação com o público, sensação de consumo, reunir os amigos, muito bom. O que é que eu quero que vocês observem, tá? A partir dessa aula de hoje, toda a publicidade que vocês vão ver com olhar clínico. Vocês agora são profissionais de gestão, vão saber a partir dessa aula o que é o consumidor, o que é o comportamento do consumidor, e sabe que toda publicidade é direcionada para público-alvo e que tem tendências sociais que devem ser seguidas. Via de regra, a gente fazendo exatamente, muito bom, apelação para pouca roupa. Hoje em dia mudou também isso. Via de regra, nós estamos numa tendência de mais inclusão social, diversidade, respeito às diferenças, que mais? Responsabilidade socioambiental e empresarial. Então, isso se reflete também na publicidade. Outro ponto importante que ninguém tocou. Antigamente, a publicidade tinha um tempo maior. Então, observem que a primeira publicidade foi uma música e durou muito tempo. Essa daí foi bem curtinha. E as publicidades, as propagandas estão cada vez menores, por quê?
Cada vez mais nós estamos com menos tempo, isso em teoria, tá? Tendência de mercado, para a gente continuar vendo propagandas muito grandes, porque a gente se cansa. Quem aqui não fica no meio de um vídeo no YouTube e tá lá curtindo uma palestra, alguma coisa assim, e vem uma publicidade? Quem fica até o final? Quem dá raiva, você vai, pula. Pode ser até 10 segundos, 15 segundos, mas é tudo pensado para ser passado de uma forma rápida. E ainda assim, tem pessoas que não gostam. Eu particularmente me incluo nisso. Vocês também e pula na hora, porque você tá lá dentro de um vídeo. Gente, foi tão engraçado, porque eu tava vendo, a profa de vocês também é da vibe da meditação. Então, lá vai a profa meditando antes de dormir, entrando lá em contato com seu interior. Quando vem do nada a propaganda, um homem gritando, eu, mentira, que botaram um vídeo de publicidade no meio de um vídeo de meditação. Nunca mais estava seguindo a página, deixei de seguir a página por causa disso. Até que eu encontrei um rapaz que ele trabalha também com meditação, PNL, no YouTube, e ele, no início do vídeo, ele diz: Olha, eu não autorizo publicidade no meio do vídeo de meditação, então você pode me seguir, só comenta para ajudar, mas não tem publicidade. Então, eu achei isso tão legal, porque é esse bom senso também que faz com que as pessoas, no marketing digital principalmente, sigam, curtam, compartilhem e por aí vai. Então, nem sempre essa ânsia, né, por seguidor, ela traz realmente uma qualidade no produto, um valor agregado ao produto. Exatamente, Gabriela. Exatamente. Isso, não tinha como pular. Mas se tu pensar, Reginaldo, tem alguns aplicativos que você ainda é obrigado, né? Se eu não me engano, a versão gratuita do Spotify, você tem que ver até o final, tá? Me confirme, por favor, se é ou não, porque eu uso de vez em quando o Spotify, mas eu acredito que tem que ver até o final a publicidade. Atrapalha muito, sim, isso mesmo. Então, a gente observa tanto essas tendências de mercado refletidas na forma que a publicidade é passada, como também a efetividade ou não de acordo com o público-alvo. Exatamente. Exatamente, Eliane. E tá o tempo todo com muito anúncio, muita publicidade. Claro, e isso eu vou recomendar para todo mundo, tá? Quem já foi meu aluno, geralmente eu recomendo esse documentário. Tem a versão curta, inclusive no YouTube, de 10, 15 minutinhos, que vale muito a pena que vocês vejam, principalmente em relação a essa aula de comportamento consumidor. Quem puder assistir, por favor, vejam. Estiver dirigindo, bota no carro, já vai ouvindo, porque eu tenho certeza que vai fazer com que vocês abram um pouquinho a mente para entender que o marketing digital, que nossa forma de consumo vai muito além do que a gente vê, do que a gente convive. Tá certo? Então, para entender, a gente começar realmente a nossa conversa de hoje, eu trouxe para vocês o conceito de segmentação de mercado, para que a gente possa fazer uma analogia também ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Para isso, eu gostaria que vocês pensassem em segmentação como uma divisão. Ou seja, a gente vai pegar aquele mercado que a gente está atuando e vai dividir em segmentos menores. Alguém já ouviu falar nisso? Segmentação de mercado? Coloca aqui no chat, por favor. Eita, Bruno ficou inspirado, tá trazendo aí, ó, da Ótica Ernesto. Que massa, Bruno. Já deixa aí salvo na conversa do chat para vocês verem mais tarde. Maravilha. Então, pessoal, segmentar é dividir. Quando a gente divide, a gente consegue visualizar melhor em que parte que a gente está naquela divisão. E a partir da seleção daqueles segmentos, a gente desenvolve estratégias de criação de valor com foco no cliente, no público-alvo, na minha persona, que a gente vai verificar mais tarde qual a diferença de um para o outro. E esse foco pode ser por meio de estratégias de diferenciação ou posicionamento, basicamente, né? Claro que tem outras formas de a gente se posicionar, vocês provavelmente vão ter, né, dependendo do curso de vocês, mas tem uma disciplina que é Estratégia de Gestão e Organização Empresarial, que vocês vão conhecer muito mais de estratégia, né, das escolas de estratégia como um todo. Mas, via de regra, para esse momento, eu quero que vocês entendam que quando a gente tem um produto ou presta um serviço, a gente tem que pensar, o que é que eu tenho de diferente para ofertar? E ontem teve o evento do Sem Contade, foi bem legal, porque a gente trouxe e conversou um pouquinho sobre a Starbucks. Vocês já ouviram falar da Starbucks? Quem já ouviu falar ou já consumiu, coloca no chat, por favor. Sim, sim, sim. Starbucks, ela não é pioneira, tá? Mas ela começa a ofertar.
E quem participou do evento ontem ouviu muito bem isso. Ela começa a ofertar o copo de café com o nome da pessoa. Quem aqui já pegou o seu cafezinho com o nome? Pode ser na Starbucks ou em algum outro lugar. E assim, isso é uma estratégia bem legal, em termos gerais, tá? Vamos depois para a parte crítica. Bem legal porque dá uma personalização no atendimento, favorece a identidade daquele cliente, e ele se sente especial, se sente único e tem o direito também de ser chamado pelo seu nome. Mas também pode ser um tiro no pé se não for muito bem utilizada, não tem um treinamento para isso. E a discussão realmente de ontem, que chegou no finalzinho do evento, foi sobre isso. Foi o caso de pessoas que têm nome e a pessoa não entende, ou seja, aquele funcionário não entende e você fica constrangido de ficar repetindo o seu nome. E eu trouxe o exemplo que eu fui em uma cafeteria, não sei nem se foi uma cafeteria ou foi um milkshake que eu comprei, mas ao invés dela perguntar qual é o meu nome, ela perguntou como eu gostaria de ser chamada. Então, isso me deu o direito de escolha. Eu me senti especial. Eu poderia dizer qualquer nome ali que eu seria chamada por aquele nome. Eu disse, bote só Jessie. Ela, Jessie, ué, Jessie, pronto. E com isso eu me senti importante, querida, e por aí vai. Ela, Jessie, eu, oi, tudo bom? Parecia best friend. Então, uma ação. Olha aí. É uma ação simples, mas que dá uma diferença grande, né? Eu botei Jéssica, porque quando eu falo Jéssica, pergunto se é com G, se é com J, dois S, com Y, com C, com K. Aí eu já desisto. De Jéssica, bota Jéssica do jeito que você acha que é. Pronto. Então, é isso. E tem pessoas que não gostam, né? Não gostam simplesmente do nome. Eu não quero falar meu nome. É diferente de quando você pergunta como você quer ser chamado. Né? E eu até brinquei com minhas irmãs no dia. Eu disse, na próxima, eu vou dizer, eu quero ser chamada de Flor. Na próxima. Então, a pessoa vai escolhendo. Então, Angelina Jolie, na próxima. Chega eu lá, todo mundo na expectativa para ver Angelina Jolie. Chega quem? Jéssica Genu, para pegar o milkshake dela. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês para mostrar que são estratégias que dão uma diferenciação e valor agregado ao produto, e são estratégias simples e possíveis que a empresa faça. Isso faz com que ela também consiga se posicionar. E o posicionamento da empresa no mercado é importante porque a gente, quando se posiciona, a gente sabe onde está, e sabendo onde está, a gente sabe como a gente vai chegar onde a gente quer. Tá? É por isso que é importante desenvolver bem, entender bem de segmentação de mercado para desenvolver essas estratégias de forma efetiva. Então, por exemplo, se a gente tem um mercado de indústria têxtil e a gente escolhe um nicho de mercado, eu coloquei aqui, de roupas infantis. A gente pode ter estratégias de diferenciação, tecidos com proteção UV, personalização e posicionamento de qualidade, sustentabilidade e custo-benefício. Claro, pessoal, que isso é um exemplo, tá? Olha aí o problema. Starbucks colocava o nome do cliente errado e as pessoas postavam. Olha o problema aí, gente. Qual é? Eu vou perguntar para vocês para ver se vocês lembram. Qual é o outra bebida que de vez em quando coloca nome das pessoas, mas não é um restaurante, mas que tem nomes aleatórios de pessoas? E aí, lembram? Você vai comprar. Isso, a Coca-Cola. Coca-Cola também coloca. Mas a Coca-Cola, gente, ela é referência também em termos de estratégia de diferenciação de embalagem de produto. Como a Coca-Cola, ela já está num ponto que ela não pode mudar a fórmula da Coca-Cola original, porque isso faz com que perca o valor agregado, né? Então, vamos lá, você compra uma Coca normal, não zero, um exemplo, e aí você sabe que vai ser aquele gosto, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem uma das Coca-Cola, Cocas, eu nunca falei Coca-Cola no plural, Cocas-Colas. Enfim, pesquisem aí, por favor, como é Coca-Cola no plural, que a profa não sabe. Não dê isso no ensino médio. Botem aqui, por favor, no chat. Então você compra vários refris da Coca e você espera que tenha o mesmo sabor. Obviamente, né? Agora difere. A Coca-Cola aqui no Brasil é a mais doce Coca-Cola, dizem, né? Do mundo. Então, ela consegue inovar na embalagem, tá? Então, ela consegue botar nomes, consegue colocar personagens de filmes. Coca-Colas. Olha, obrigada, viu, José? Vivendo e aprendendo, tá vendo? Ó, Bruno Rocha ainda tá sem áudio. Eu vi que a tutoria respondeu para ele. Deixa eu tentar ajudar ele aqui, tá, gente? Um minuto. Vou tentar responder a Bruno. Ah, deu certo, que bom. Já estava preocupada, Bruno. Reginaldo, estamos indo atrás de clientes de.
iFood, dividimos hamburgueria, sorveteria. É essa pegada. Reginaldo, me explica melhor. É uma empresa que você tem e você está começando a fazer segmentação de mercado? Se for isso, faz todo um contexto, com calma, tá? Coloca aqui no chat da sua empresa, qual é o público-alvo, qual a segmentação que você atua. Tá bom? Para a gente poder te ajudar melhor nesse sentido. Enquanto você está escrevendo, vou continuar aqui, ok? Daqui a pouco eu retomo o chat. Então, pessoal, o que é o comportamento do consumidor? Comportamento nada vai ser do que as ações, né? Um estudo no geral de como a gente vai se portar, como a gente é influenciado, como os nossos grupos, organizações, vão impactar no nosso dia a dia, na nossa forma de consumo, na nossa forma de compra, na nossa forma de descarte. E quando a gente fala em comportamento, não é apenas a compra, vai desde antes da compra até a forma que a gente descarta o resto dos produtos ou o que sobrou do serviço, enfim, vai para tudo, certo? Então, estudando o comportamento do consumidor, a empresa também entende como se diferenciar nesse mercado, mesmo porque a compra por si só não garante fidelização. Então, muitas vezes esse comportamento ele já como é que eu posso dizer, acompanhado antes mesmo da compra. Como é que eu vou disponibilizar meus produtos? Como é que vai ser o meu pós-venda? Que é o que muitas empresas pecam também. E o que é que influencia no comportamento do consumidor? Fatores de influência. Daqui a pouco eu volto para o chat. Vão colocando aí, tá? Fatores psicológicos, sociais, culturais, pessoais e econômicos. Psicológicos, experiências, motivação. Sociais, família, amigos, influenciadores. Principalmente o marketing de influência, de influenciadores digitais aqui no Brasil, é um dos mais pesados no mundo. Então, a gente tem uma grande. Como é que eu posso dizer? Uma grande locomoção dos profissionais das empresas, buscando profissionais de marketing de influência para fazer divulgação dos seus produtos e dos seus serviços. Inclusive, isso se repercute na mídia aberta. Cada vez mais as novelas, né, buscam também pegar o pessoal do digital, que muitas vezes não são nem atores, mas colocar ali para trazer o público do digital, as novas gerações, que eu vou discutir um pouquinho no final com vocês, para a TV, para a TV aberta, né? Para que eles vão para lá e consumam aquele produto que também está sendo exposto. Isso é uma estratégia, não sei se vai dar certo ou não, mas tem algumas pesquisas, principalmente das novas gerações, que mostram que cada vez mais as TVs abertas, os canais abertos de televisão, obviamente, vão ter uma queda extraordinária, né? Porque a gente sabe que ou eles vão inovar em termos gerais de como é que vão colocar esses programas para as novas, né, gerações e para as gerações também mais antigas, que eu não digo nem antigas, mas se a gente pegar um pouquinho em termos estratégicos e ver que a pirâmide etária do Brasil está começando a mudar, a gente vai ter uma sociedade de pessoas com mais idade. E isso também é estudado pelo marketing. Tá? Então, meu público-alvo ele pode realmente não ser direcionado para o público jovem. Eu tenho que realmente ver onde é que ele vai se encaixar nisso. E principalmente como ele consome. Então, quais são os grupos sociais que ele faz parte, quais são as coisas que ele curte, né? Onde é que ele está, onde é que ele come, o que é que ele está comentando nas redes sociais, como é a família dele, a questão de renda, onde ele mora, o que Globo Repórter. Onde ele mora, o que faz, como vive. Não tinha hoje no Globo Repórter, é sobre isso o estilo de vida, os fatores econômicos dele, isso tudo vai determinar como é que ele vai se comportar enquanto consumidor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Isso, compra, recompra e indicação, principalmente indicação. Indicação dos fatores fundamentais de fidelização de cliente, porque a gente só pede indicação para quem a gente confia. Se você não gosta daquela pessoa, não confia naquela pessoa, você não vai pedir indicação de nada para ela. Então você pede indicação e compra aquele produto, geralmente de pessoas que você confia e que tem um valor agregado muito grande para você. Por exemplo, você vai comprar um carro. Assim, via de regra, né? Você não vai chegar, decidi comprar um carro hoje, vou lá, escolher qualquer um. Não, claro que não. Você vai fazer uma pesquisa, em teoria, né? Claro que eu sei que muitos de vocês não têm esse problema, mas eu, via de regra, tenho que pesquisar, tenho que comparar preço, tenho que ver um desconto, tenho que dividir em 48 vezes, sem entrada e sem juros. Vocês não têm esse problema, mas eu tenho. Então, tem um valor agregado muito grande e eu peço indicação. Ah, você já teve o carro da marca tal, deu problema, durou quanto tempo? É econômico, não é? Então, essa questão da indicação é muito forte, principalmente quando se trata de produtos. É por isso que o marketing de influência cresce muito, cresce demais no Brasil. Porque se você admira uma pessoa, começa a seguir essa pessoa e essa pessoa diz para você, use, que é maravilhoso, muito provavelmente você vai ser induzido a usar aquilo. Ah, mas eu estou comprando porque eu quero. Será mesmo que você está querendo e você está precisando daquilo? Porque a gente observa que grande parte do nosso poder, poder entre aspas,
de decisão de compra vem das nossas emoções e muito pouco da nossa razão naquele momento. E enquanto o vendedor sabe usar isso, a gente é levado, tendenciado a comprar, tá? Então, deixa eu voltar aqui, já comecei a falar, minha gente. Eu vejo uma coisa, já tarará, tarará, falo, 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 e não volto. Eu vi Bruno Gates aqui, Market, Virginia e Vinícius. Antes de começar a aula, eu vi, fiquei passada também. Jade, aham. Exatamente, eu já ouvi falar disso também. Desejo e necessidade, muito bom. Compra por impulso, que é o que a gente vai falar quando eu começar a falar um pouquinho de sociedade do consumo. E eu quero que vocês, nessa aula de hoje, vocês tenham um olhar também crítico em relação a vocês, enquanto cliente, enquanto consumidor, tá? Então, não é simplesmente ver a aula para repetir. Lógico, você tem que entender o que eu estou falando. Mas se olhe também enquanto consumidor, enquanto comportamento do consumidor, se está coerente, de fato, é um consumidor consciente ou não, ok? Então, vamos embora. Já são 19h30. E a professora gosta de falar. Olha aqui, vamos lá. Persona. Alguém aqui já ouviu falar de persona? Coloca no chat, por favor. Enquanto eu vou bebendo uma água aqui. Sim, não? Alguém já ouviu falar de persona? Não. Sim. Mais alguém? Faz tempo. Maravilha. Como tem gente que não ouviu falar, eu vou começar com o público-alvo, que é o mais geral, e volto para cá. Epa, travou. Agora foi. Gente, observem. Público-alvo. Sexo masculino, idade 25 a 40, cargo gerente de TI, classe social AB, e trabalho em empresa com mais de 1.000 funcionários. Já a persona, vocês nunca mais vão esquecer essa analogia. Persona com algo mais pessoal, personalizado. Então, você vai ter, como é que eu posso dizer? Uma figura que você vai criar de um cliente em teoria ideal, com base no seu público-alvo, tá? Então, a persona foi criada com base no meu público-alvo. Um nome, a gente pode dar um nome qualquer, Maurício, gerente de TI de uma empresa de sapatos, busca reduzir custos, pesquisa sites sobre computação em nuvem, busca informações em blogs e fóruns. Voltando aqui, observem que quando a gente fala de persona, é algo muito mais detalhado em termos de comportamento. O público-alvo é um público que você vai tirar as características principais dele, ou seja, como o Globo Repórter, né? Onde vive, o que faz, quanto ganham e por aí vai. E a persona, você vai criar uma pessoa fictícia para representar aquele público-alvo com mais informações de comportamento, ou seja, com mais indicadores de comportamento. Porque a partir daí você consegue direcionar melhor suas ações, suas estratégias de marketing para aquela pessoa. Principalmente no marketing digital, que é tudo muito amplo, tudo muito rápido, muitos acessos à informação o tempo todo. Então, a empresa tem que realmente estar pensando em estratégias, em novas estratégias para divulgar e para atingir essa pessoa, esse público-alvo. E a gente pode também pegar um pouquinho do contexto de uma cafeteria, que eu já falei, acredito que eu já falei nessa turma, e um contexto do público-alvo da McDonald's. São dois público-alvos, obviamente, diferentes. Né? Da McDonald's, o público mais jovem, que eles falam que são os jovens adultos. Nosso público-alvo, jovens adultos, que buscam lanches rápidos, mais acessíveis. Enquanto que a gente pode pegar um público-alvo de uma cafeteria qualquer, vocês podem dar algum nome, Santa Clara, né? Santa Joana. Santa Joana é uma água, vem. Mas a Santa Clara, por exemplo, ela é uma cafeteria que também pelo menos tem aqui, né, na minha cidade, não sei se tem onde vocês moram, mas são dois exemplos de público-alvo diferente. É muito pouco provável que vocês vejam a mesma quantidade de jovens que você vê no McDonald's, no Burger King, em uma cafeteria, tomando um cappuccino italiano. Pode até ser uma tendência, né, de mercado, em breve, mas atualmente é diferente, porque o público-alvo é diferente. Isso se reflete, inclusive, nas cores dos estabelecimentos. Cadê vocês? Loja de. Eu não entendi, Nívia. Depois tu coloca melhor, isso foi uma dúvida.
Eu não entendi aonde hoje eu atendo bebê e crianças de 0 a 14 anos. Eu acredito que você quer dizer que o seu público-alvo é esse, correto? Isso, muito bem. Eu já tive um caso, eu não sei se eu já falei nessa turma, mas de uma pessoa que começou a empreender pela internet. E ela começou a comprar um monte de roupa barata, assim, viajava para comprar as roupas mais baratas e vendia virtualmente. E eu perguntei qual era o público-alvo dela, e ela não sabia dizer. Ela é uma mulher, mulher de onde vive, como mora, como é que vai comprar sua roupa, enfim, qual é o seu público-alvo? Ela é mulher, mas eu também tô com roupa de criança e tô com 3 shorts masculinos. Então, a pessoa fica sem entender como desenvolver uma estratégia de marketing assim, porque tem 3 shorts masculinos. A maior parte das roupas são femininas. E eu percebi que uma parte das roupas são plus size. Então já muda aí um pouquinho o público-alvo. Que ela também não tinha identificado o tamanho das roupas que tinha comprado. Isso é um problema, tá? Então, quando você não sabe público-alvo, você vai mirando para tudo que é lado, não acerta canto nenhum. Você tem que realmente mirar no seu alvo. Por isso que é o nome público-alvo. Para que você tenha em mente como você se posiciona. Isso, Bruno, é muito bom. E eu digo para vocês, tá? Vai começar uma empresa. Olha aí, que maravilha. Bruno hoje está que tá. Vai começar uma empresa, você obviamente, vocês têm que saber para que vai ser o objetivo dessa empresa, né? Qual a razão dela existir, os princípios, missão, visão e valores da sua empresa, ver o tipo de produto ofertado com base no público-alvo. E pega aí a dica que o Bruno já deu, ele já colocou aí, certo? Muito bom. Olha aí o Reginaldo. Tô gostando do networking de vocês hoje, gente. Muito bom. Eita, lá vai eu passando. Peraí, volta. Calma. Trouxe aqui, eu falei que ia conversar com vocês hoje ainda sobre sociedade do consumo. Trouxe essa personagem, as meninas que gostam de novela, os homens também, né? Que gostam de novela. Eu acho que o nome dela era Eloy Salve Jorge. E ela tinha oniomania. Vocês sabem o que é oniomania? Eita, eu coloquei a definição aqui. Finjam que não viu. Mas oniomania é considerada uma doença, um transtorno de compulsão por comprar. Então, eu tenho que comprar, senão eu fico triste, em depressão, estressada, e depende dos sintomas, né, que a pessoa pode apresentar. Mas é uma compulsão pela compra. A pessoa tem que sair, tem que comprar alguma coisa, nem que não precisa ser uma coisa extremamente, extremamente cara. Sempre alguém na aula diz isso, professora, eu tenho isso extremamente cara, mas precisa comprar, tá? E isso também, obviamente, na época começou a acender um debate muito forte sobre essa sociedade do consumo. Mais uma vez eu digo para quem tiver interesse, veja o documentário A História das Coisas, porque vale muito a pena para entender como foi que isso foi se estruturando e hoje se torna algo extremamente comum, né? A gente sair, comprar e comprar. A nossa ideia de lazer hoje é ir para o shopping, é comprar cada vez mais, é consumir de alguma forma. Nada contra, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo. Olha aí, Eliane, isso mesmo. Compulsiva por comprar. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou sentindo um ruído aqui no ouvido. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Perfeito. Então, pessoal, atualmente a compra, a gente não compra só o produto, a gente compra o status, a gente compra o valor do produto, a gente compra a experiência que esse produto me faz. Então, a experiência é tudo atualmente. O cliente quer se sentir importante, quer se sentir satisfeito. E quando a gente vai nessa questão do consumo, na segmentação de mercado, no público-alvo, eu trouxe aqui uma reflexão para vocês sobre as gerações. Alguém aqui já viu? Eu acho que nem todo mundo me acompanha no Insta, mas eu fiz um post, acho que foi mês passado, sobre as gerações, e como é que elas se comportam no ambiente empresarial. Mas, via de regra, hoje eu trouxe os principais aspectos para vocês das gerações, para que vocês possam refletir sobre isso. Primeiro ponto, não tem geração pior nem geração melhor, tá? Segundo ponto.
As datas que estão aí são datas aproximadas. Não quer dizer que sejam essas datas fixas. Então, eu nasci em 1960, eu sou necessariamente X. Eu posso ter muitas características ainda também dos baby boomers, tá? Então, isso são previsões. Tem alguns teóricos que já começam em 1946, por exemplo, os baby boomers. E por aí vai, tá? Terceiro ponto. Cada geração tem tendências de consumo mais específicas porque elas, além de serem influenciadas por tudo que eu falei da questão dos grupos, fatores psicológicos, sociais, etc., etc., elas são influenciadas pelo contexto histórico nos quais elas se encontram. Então, a gente pega aqui dois extremos, os baby boomers, que é uma geração pós-guerra, aqui também no Brasil, ditadura, repressão, então tem uma contextualização muito mais ideológica, muito mais de sobrevivência, muito mais de seriedade, né, nas relações por aí vai. Quando a gente vai para a geração Z, a gente já vê uma geração, eu estou indo para os dois extremos, tá? Uma geração que é mais ligada à tecnologia, à fluidez, à informação o tempo todo. Então, vem aí toda essa tendência também consumista ao longo do tempo que vocês vão assistir. Tarefa de casa, viu? A história das coisas. Deixei aí, estou reforçando. Vejam, por favor, até a nossa próxima aula para entender melhor como é que teve também esse incentivo ao consumo. A gente vai ver que não foi algo do nada, né? Teve campanhas publicitárias que incentivaram a gente, disseram para a gente que a gente, para ser aceito, a gente tem que estar consumindo o tempo todo. E aí surge a obsolescência programada, por exemplo. Se a gente conversar com os nossos avós, com os nossos bisavós, a gente vai ver, e até tem boa parte das pessoas, eu particularmente também já peguei, muitos produtos que duravam muito tempo. Então, tem geladeira que durava anos. Hoje em dia, a gente compra geladeira, dura 4 anos, 3 anos, computador a mesma coisa. E antigamente a gente via que os produtos eram feitos para ser duráveis. Hoje em dia a gente tem uma obsolescência que se chama obsolescência programada. Então você compra aquele produto e tem um tempo de vida útil. E ainda assim, tem também a outra obsolescência que me fugiu agora, a questão da conceituação, mas é uma obsolescência que ela não vai quebrar aquele produto, mas vão ter mudanças incrementais no produto que, se você não tiver atualização daquelas mudanças ou um novo produto, você fica para trás. É isso que acontece muitas vezes com smartphones, com novos carregadores, com tipo específico que não vende mais no mercado, com novas atualizações também dos iPhones e por aí vai. Então você tem que estar o tempo todo comprando um novo produto com as novas atualizações, com o novo aparelho, com aquela nova bateria, com o novo carregador, porque senão aquilo não vai funcionar e em breve aquilo vai sair do mercado. Isso tudo, gente, tem um estudo muito forte mercadológico e também direcionado para gerações como um todo. A gente observa que foi ganhando muita força, principalmente nos últimos 20 anos, 10 a 20 anos aí, essa questão do consumo, da sociedade do consumo. E indo de encontro para isso, deixa eu ver aqui o chat de vocês, mande seu Insta. Gosta de Tudo parece descartável, principalmente TV, iPhone, Samsung. Gente, eu tenho um LG. Eu tenho um LG que tá durando, eu acho que já faz uns 10 anos, meu LG. 10 anos não, mas 8 anos. Mas o coitado já tá pra lá de Bagdá, porque a gente pra lá de Bagdá era a voinha que falava, pense. Mas, mas tá há um tempo, viu? Tá há um tempo aqui comigo e roda o WhatsApp, tá? É o sobrevivente. Roda o WhatsApp, roda o aplicativo do banco, às vezes trava, tem que ter muita paciência, mas roda o WhatsApp, tá aqui comigo ele. Vou mostrar a prova, tá? Que a professora aqui trabalha com evidências. É a professora Chitãozinho Chororó. Olha aqui o bichinho, rapaz, ele existe. E ele ainda funciona, ligando aqui bem devagarzinho, que a gente a gente prova. E eu uso ele para quê? Só para banco. Mas tá aqui, eu falo, ninguém acredita, gente, eu tenho. Aí o pessoal diz, joga isso fora, pra que eu vou jogar fora? Eu tenho o que eu saio, né? Tem o que eu deixo aqui em casa, eu digo, pra que eu vou jogar fora? Só porque tá dizendo que tem que jogar fora, porque tá obsoleto. Não, gosto muito dele, fica aqui em casa. E vocês lembram da época do celular tijolão? Quem tinha o celular tijolão? Quem tinha o celular da Nokia, que tinha aquela cobrinha? Coloca aqui no chat. Olha aqui, tem o Nokia tijolão. Sâmia, tu ainda tem, Sâmia? Menino, isso vai valer tanto dinheiro no futuro. Eu tô achando que vai valer. Eu ainda tenho aparelho DVD, minha gente. Se tá funcionando, eu não sei, mas tá aqui em casa, perdido, que eu vou procurar em breve. Vai, Samia. Um dia tu vai vender, vai ficar milionário. É o que eu tô dizendo. Quando isso acontecer, me procure, viu? Transfira aí R$ 10 para mim de prêmio pela minha previsão.
Mas é isso. Inclusive, eu estava vendo, eu não sei se vocês viram, faz um tempinho isso, a notícia que eu vi no Instagram, dizendo que estavam recolhendo notas de 5 centavos, era 50 centavos, porque estava valendo não sei quantos reais. Eu passei rapidamente, depois nunca mais encontrei essa notícia, minha gente. Lá vai eu procurar minhas moedas antigas aqui para ver, não tinha nada. Mas eu vi essa notícia. Então, se verem, se tiverem moedinhas perdidas, pensem nisso antes de jogar fora. Então, vamos embora, vamos embora. Eita, já foi demais. Calma, volta. Volta de novo. É caro e tem gente que coleciona. Eita, de R$ 1, minha gente. E quem pegou tinha de 10 centavos daquela pequenininha. Eita, direto do túnel do tempo. Mas vamos voltar para a aula, que eu já ia começar a citar muitas coisas aqui e a gente ia passar umas 3 horas nessa aula hoje. Então, o que é que aconteceu, né? Falei um pouquinho, rapidamente, obviamente, das gerações, peguei as principais, tá? Porque senão, se eu for focar só em geração, a gente não conclui a aula. Mas tá ali a tabela, se vocês quiserem se aprofundar mais, não tem problema, pode se aprofundar. Via de regra, o que é que eu digo para vocês em termos de consumo? A gente tem consumos diferentes, obviamente, de acordo com a geração. Então, a gente observa que as gerações, que não são as gerações mais recentes, né? As gerações mais recentes preferem consumo de forma virtual, rápida, obviamente, né? Com bom atendimento, mas que tem um acesso muito fácil à informação. Enquanto as gerações que são as gerações mais antigas, elas muitas vezes preferem ainda um tipo de compra de consumo físico, cara a cara, de perguntar, de atender ligação também. Para eles não é um problema. Isso tudo interfere na forma que esse consumo é feito e que o marketing digital também é ofertado. E principalmente após a pandemia, que todas as gerações da época foram impactadas. Mas, via de regra, mundialmente falando, após a pandemia, a gente teve uma aceleração digital extrema. E uma regressão em termos de saúde mental também. Vê só que antagonismo. Quando a gente vai para uma linha de pesquisa em ciências não só sociais, mas em questão de ciências da saúde, ciências humanas como um todo, na linha de psicologia, psicanálise, a gente vai ver que teve uma regressão na saúde mental e de efeitos que vão perdurar por gerações também em relação às pessoas que passaram pela pandemia. O contraponto é que também teve uma aceleração digital e a gente teve uma mudança comportamental muito forte. Pessoas que antes nunca tinham pedido delivery começaram a pedir. Empresas que antes nunca tinham pensado em ofertar seus serviços, seus produtos por delivery começaram a ofertar, e por aí se abre esse leque. Home office. Gente, tem a gente que nunca acreditou que o home office ia ser possível, né, em algumas esferas do Brasil, e foi. Inclusive até algumas esferas públicas, né? Teve muito judiciário que finalizou muitos processos, por exemplo, de home office, de forma virtual, que perdura até hoje. Então, após a pandemia, teve esse foco em experiência no usuário. Teve também essa questão da inovação nos processos, foco em relacionamento, uso maior de redes sociais, de acessibilidade, uso de inteligência artificial, monitoramento por algoritmo também, que é o que eu falo com vocês, da plataformização do trabalho, da indústria 4.0, da revolução industrial, nova revolução industrial, e como isso vem impactando a gente na atualidade. Tá? Isso tudo eu trago para que vocês tenham bom senso e pensamento crítico enquanto consumidor também. O que é que vocês estão consumindo? Vocês estão consumindo, e eu falo consumindo, não é só comprando. O que é que vocês consomem também quando vocês estão lidando aqui com o celular de vocês? Quais são os conteúdos que vocês estão consumindo? Quanto tempo vocês estão passando? O que é que vocês estão compartilhando também por aí? Lembre-se que o que você posta fica para a eternidade. Sabendo disso, o que é que vocês estão postando? O que é que vocês estão ajudando a progredir? Cada visualização que você dá, cada curtida que você dá, cada compartilhamento que você dá, você está ajudando aquela pessoa a ficar cada vez mais famosa. Como é que o pessoal fala? A bombar, né? Que dizendo, minha época, tá bombando nas redes sociais. E isso está sendo bom ou ruim para a sociedade? Né? Então, você está dando ibope para quem? Por que eu estou falando disso? Sempre a gente vai compartilhar, pensar também de forma crítica aqui nessa aula. Trouxe para vocês, mais uma vez, já tinha falado aqui, que o Instagram ele domina o ranking e ele fica muito popular no Brasil e muito mais forte com a pandemia. Aqui, nós somos clientes assíduos do Instagram. A gente passa muito tempo no Instagram, por isso que eu bato muito na tela Instagram, 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 tá? Sabendo disso, as empresas, obviamente, vão para o Instagram. Vão fazer publicidade no Instagram, vão fazer propaganda, vão usar de influenciadores para isso.
E vocês já sabem hoje comigo que grande parte dessas empresas, obviamente, tem aquelas estratégias de marketing digital que vão ser direcionadas por meio do controle algoritmo para aquilo que você acha que precisa, mas não, na verdade, não é aquilo que é necessário para a sua vida. Olha a diferença, bem sutil aí, tá? Você acha que precisa, mas não é necessário. Então, desenvolva esse senso crítico quando vocês estiverem em redes sociais, tá? Saibam que tem esse lado da moeda. Vocês, enquanto consumidores, vocês, enquanto profissionais de gestão, também. E lembrando que essas empresas vão atuar nesse cenário extremamente competitivo, cada vez mais fornecendo call to action, ou seja, para que vocês sejam chamados para o engajamento, como um todo, tá? Eita, vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat. Não vende de jeito nenhum. Geralmente, quem coleciona não gosta de vender, realmente. Bom, trouxe aqui esse rapaz. Todo mundo sabe quem é esse rapaz? Ninguém sabe não quem é. Sabe? Muito bom. Vocês gostam dele? Sim. Isso, Whindersson. E ele começa a entrar no âmbito também do marketing, né? Ele é um comediante, humorista, e inclusive eu já fui até para um dos shows dele que teve por aqui. E ele começa a entrar no âmbito do marketing também para fazer essa divulgação. Os influenciadores digitais, os YouTubers, eles estão num mercado que está cada vez mais crescente. Entretanto, também, todavia, tem marca de roupas. O Whindersson tem a marca de roupas também? Não sabia não, Bruno. Pois conte, José, o que ele falou. Estou por fora. Agora todo mundo ficou curioso. Bom, e também essa questão da marca de roupas, eu não sabia que ele tinha uma marca de roupas própria, não. Então, é bom saber. Então, cada vez mais, como eu falei para vocês, as empresas têm buscado fazer parcerias com esses YouTubers e influenciadores para promover o seu produto, para promover o seu serviço, para promover, obviamente, sua marca. Porque a marca é feita para ficar marcado. Assim como eu falo de marca, eu reforço com vocês que vocês têm a marca de vocês também, com a marca de vocês, o nome de vocês enquanto profissional, enquanto profissionais. Então, qual é a marca que vocês deixam nas pessoas enquanto profissional? Tá? É algo positivo, não é algo não tão positivo, as pessoas nem lembram de mim, lembre-se que vocês são os responsáveis por se fazerem lembrados. E usem também do marketing digital, do marketing pessoal para isso. Isso é uma tendência de mercado. Então, mesmo que vocês não gostem de ficar postando, de ficar em rede social, que eu respeito isso também, particularmente via de regra, não gosto muito de também ficar fazendo isso, mas é uma tendência, é um contexto que a gente está e não há um retrocesso. O que pode haver são substituições de aplicativos, substituições de tecnologias, certo? Mas, via de regra, em termos de tendência de mercado, os teóricos vão dizer para a gente, pesquisadores, não tem como voltar. Agora é disso para frente. E o contraponto também que a gente é aí, ó, foi substituindo um pelo outro. E hoje em dia tá, na verdade, corroboram, né? São complementares, vivem aí, vivem. O Orkut não mais, né? O Orkut eu acredito que não tem mais, mas o Face, o Instagram, ele ainda existe e vai continuar. O TikTok, por exemplo, só que são aplicativos específicos para públicos, para objetivos distintos, diferentemente do LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn também é importante, é um site importante, aplicativo importante, e vocês tenham, tá? Particularmente no marketing de influência, o comportamento do consumidor, obviamente, é visto, é revisto, é revisitado, para ver se aquele influenciador, ele vai ser, de fato, o influenciador perfeito para aquele público-alvo, para aquela persona que eu fiz o levantamento lá na frente. Vai ver o tipo de seguidores que aquele indivíduo tem, se são seguidores de verdade. Isso a gente também consegue ver pela forma de engajamento, se tem engajamento ou não. Então, teve uma vez que eu entrei, pessoal, no Instagram de uma pessoa, não lembro o que foi, mas não, eu realmente não lembro se foi consultora, mas foi na área de gestão. E tinha não sei quantos mil seguidores. Quando eu fui ver as postagens, não tinha quase nenhum comentário e pouquíssimas curtidas. E isso é no mínimo estranho, né? E poucos posts também. A gente consegue visualizar as pessoas que têm um crescimento fidedigno, uma relação proporcional, pelo menos coerente, do número de postagens com o número de seguidores. Não quer dizer que a cada uma postagem ganhe 1 ou 10 ou 20 seguidores, mas tem que ter um número pelo menos coerente. Eu não vou postar três.
posts e já vou ter 3 milhões de seguidores, né? Eu sei que sejam posts bombásticos que o pessoal adora e viraliza. Mas, via de regra, não é assim que acontece. Exatamente. Engajamento e identificação com a marca, muito bom de público-alvo, com certeza. Então, o perfil do público-alvo e, principalmente, acompanhar aquilo. Tudo que é postado, tudo que é colocado em rede social, tudo que é feito no marketing digital, tem que ter indicadores de acompanhamento para ver se está realmente tendo efetividade ou não. Não adianta eu ficar postando se eu não sei qual é o melhor horário da postagem. Se meu público está lá mais pela manhã, de tarde, de noite, se ele interage melhor de manhã, de tarde, de noite, se é melhor postar e botar no comentário as hashtags, se eu tiro a hashtag, boto uma enquete no comentário. Isso tudo é para ser visualizado, controlado e acompanhado. Cadê? Concorda que o dono de um negócio tem que mostrar a cara tipo o velho da Havan? Tipo o velho da Havan. O que é que vocês acham? Que é que vocês acham da pergunta de Reginaldo? Vocês acham que o dono de um negócio tem que mostrar a cara? É obrigatório isso? Coloca aqui, por favor, sim ou não? A cara dele é o ó. Sim, sim, sim. Acredito que não, acredito que não. Isso é pessoal, mas não é obrigatório. Exatamente, tá? Não é obrigatório. É interessante que mostre, porque vai gerar uma questão de proximidade com o seu público. E é interessante, gente, porque é no mínimo assim curioso, tá? Só para despertar um pouquinho assim da curiosidade de vocês também. Quando a gente vê empreendedores de grande sucesso, geralmente tem uma história bem dramática por trás, né? Teve até um filme que eu vi há muitos anos. Não lembro mais o nome do filme. Mas a cena do filme era o rapaz, ele chega lá e ele começa a ganhar muito dinheiro. E ele fala da história para a jornalista. Ela diz: Não, essa história está muito simples. Você tem que botar que passou por muita dificuldade para o pessoal ler e ficar emocionado com a sua história também. Não lembro qual foi o nome desse filme, eu vi há muitos anos, mas nunca esqueci essa cena. Porque isso também gera conexão com o público. Isso não é certo, não é ético, claro. Eu não estou dizendo que todos fazem isso. Mas quando você mostra a sua cara, gera conexão com o público. Entretanto, pode também gerar desconexão com o público. Então, nem todo mundo vai gostar da sua cara, né? Enfim, cadê? É um risco que a pessoa corre. Não estou dizendo que é obrigatório, não estou dizendo que para todos os casos é necessário, porque muitas pessoas, tem muita gente tímida, tá? Eu não quero realmente mostrar cara, então eu vou contratar alguém realmente para representar a minha empresa, que tem muito mais de, como é que eu falo, carisma para divulgar o meu negócio, para divulgar o meu produto, e isso é possível, sim. Então, quando a pessoa escolhe essa pessoa, essa outra pessoa para divulgar o seu negócio, que realmente é a cara do seu negócio, também pode dar muito certo. Depende muito do negócio. Tá? Mas essa conexão com o público, criar conexão com o público, principalmente conexão emocional, é o que dá o tchan, a chave da virada, de você realmente se destacar no marketing digital. Não é simplesmente comentários aleatórios, não é simplesmente postagens aleatórias, mas criar essa conexão emocional com as pessoas. Ai, que legal essa dica, José. Eita, André, lamento. Lamento, mas vai ficar gravada, nem se preocupe. Bom, inovações e impactos do marketing, tá? Eu trouxe aqui o YouTube e Instagram, que a gente já vem conversando a aula toda sobre isso. E aqui vocês conhecem o smartwatch? Alguém já ouviu falar, já comprou, já tem, já teve? Conhece alguém que tem? O que é que vocês acham disso? Os queridinhos. Teve até uma febre, né? Uma febre rápida de smartwatch. Que todo mundo tá falando de smartwatch, smartwatch. E todo mundo comprava smartwatch. Nessa época, tinha uma colega minha, uma amiga minha, que tava o tempo todo balançando a mão. Menino, o que é isso? Não, é para contar os passos. Mas você não está dando passo nenhum. Mas ele entende que eu tô dando. Eu tenho que bater minha meta. E ficava no nível que eu disse, eu vou lhe internar. Você pare com isso. Porque, gente, isso para caminhar. Para isso, mas para isso é útil. É mais para corrida. E as pessoas acabavam dependentes neurótica com isso. Eita, tem que bater minha meta de passo, tem que bater minha meta de corrida, tem que dormir com o smartwatch, tem que ver quanto tempo que eu tô dormindo, tem que ver quanto tempo que eu tô acordada, quanto tempo que eu tô sentada.
Eu não sei se vocês pegaram isso, mas eu tive em alguns grupos que eu faço parte, muita gente comentando sobre isso. Até que depois melhorou, tá? Essa questão também. Mas é uma inovação no mercado, obviamente. É hora de beber água. É uma tendência. Eu não sei, Leonardo, eu não sei se o smartwatch é uma tendência. Eu não pesquisei sobre isso, mas a tecnologia na palma da mão, sim. E eu digo na palma da mão, né? Na mão como um todo. Então, o smartwatch, se a gente pega, vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, né? Há 10 anos, 15 anos, quem diria que a gente ia poder ter smartwatch? Então, a pessoa dissesse para mim, olha, daqui a poucos anos você vai ter um relógio que você pode atender seu telefone, vai medir sua pressão, vai medir os seus passos, vai medir seu batimento cardíaco. Eu olhar para essa pessoa e dizer, meu filho, vai se tratar, porque isso é impossível. Em alguns anos, apenas quantos anos? 50? Não, em breve. E realmente teve. E realmente teve. Então, são inovações que foram num curto espaço de tempo, né? Se a gente parar para pensar, a gente deu um pulo muito grande do analógico para o digital. Principalmente das, dos baby boomers para cá. Sim, com certeza. Eu, Maria, eu não votei porque eu já tenho, tá? Então eu pego o relógio porque eu acho bonitinho. Eu tenho meu smartwatch, mas dependendo do dia, eu digo, não, vou botar um outro que combina mais com o meu look. Não sei se as meninas também concordam comigo. Mas, dependendo do look, eu pego um outro relógio. Então, não é necessariamente o smartwatch. Queria desligar 100% digital por um ano sem celular. Bruno, você pode começar com pequenos passos, tá? Um deles que eu recomendo muito é você limitar o uso de redes sociais. Então, você tem como limitar o uso de redes sociais diariamente. Particularmente, eu limito o meu por 1 hora por dia. Isso me ajudou bastante. Antes de dormir, uma dica da prof, vocês têm filho também. Obviamente, tem que ter um limite, né? Isso eu já estou indo para a linha mais psicanalítica, de saúde mental, por aí vai. Mas tem que ter um limite de exposição das crianças à tela, assim como a gente também tem que ter esse limite. Então, 1 hora antes de dormir também já para de ficar em frente à tela de computador, à tela de celular. Eu sei que é difícil, mas é importante. Muita gente acorda, vai ver logo o celular. Não pode fazer isso, gente. Tem que realmente acordar com calma, com presença. E depois de algum tempo, aí você pode checar o celular. Mas, via de regra, isso acaba com a saúde mental e a gente já acorda estressado. Então. Como era o nome do desenho? Era os Jetsons, né? Acredito que eu citei em uma das aulas também, na disciplina antiga. Quem viu os Jetsons? Ninguém? Alguém, Reginaldo? Que ele fazia videochamada com o chefe. Eu chego a ficar, ai, meus filhos vão ver isso. Eu era criança. E o desenho mostrava, né? Ele fazendo a chamada, o chefe reclamando, você está atrasado. Ai, Arielle, os Jetsons, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Os Jetsons. Um minutinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai. Eu vou botar como se escreve e voltar aqui para vocês. Pronto, aqui. Escreve assim, para quem quiser depois ver. Vai ficar gravado assim, tá, Nívia? Não se preocupe. Os Jetsons. Tem os Simpsons, os Jetsons, como é? Os Flintstones também. É tudo assim. A família do futuro que é a família do presente de hoje. Né? É bem legal essa reflexão. Bom, pessoal, já está perto do final, juro para vocês, tá? Mas é importante eu trazer isso também hoje, porque em termos de estratégia, foi uma aula de muito conceito hoje, muitos conceitos, muitas classificações, muitas estratégias, mas isso tudo é importante. Depois eu indico mais uma vez para vocês, obviamente, ver o documentário, mas revisarem a aula, anotar se possível, pegar a caneta na mão, bloco de notas, porque isso tudo é muito prático também, fácil de observar no cotidiano. Via de regra, eu trouxe aqui o post, que é um modelo para a gente tentar delimitar em termos estratégicos o que é que pode ser feito no marketing digital. Obrigada, Reginaldo, no marketing digital. Então, a gente vai observar, obviamente, as pessoas através de atividades sociais, ver como é que os consumidores engajam, que é o que eu já venho falando para vocês. Tem a questão dos objetivos, ou seja, todo post, toda campanha publicitária tem que ter objetivo. Né? Eu não vou simplesmente jogar lá e pronto. Pensa no que é que você quer com isso. Estratégia como um todo, qual é o plano de ação que eu vou elaborar para fazer aquilo acontecer de acordo com o objetivo e a tecnologia, que é o que a gente pode fazer analogia ao canal.
né, o canal de comunicação que a gente vai usar, a gente pode fazer analogia também aos 4 Ps, que para quem já estudou, tem a noção de marketing, estudou administração e estratégia de marketing, sabe bem do que eu estou falando, produto, preço, prazo, promoção, em termos gerais, só que aí no contexto tecnológico. O que é que eu posso fazer em termos de canais? Aí vem o Instagram, o TikTok, o site, de acordo, obviamente, com o que a gente vai postar de conteúdo. Vai ser um tema de conteúdo, vai ser um vídeo falando de um produto que eu estou vendendo, um vídeo chamando um youtuber para comer no meu restaurante. Vai estar engraçado, minha gente. Eu não vou falar o nome da empresa, não, tá? O restaurante não. Mas eu vi no Instagram duas pessoas, duas celebridades, né? Foram chamar celebridades assim, né? Celebridades um pouquinho menos conhecidas, mas chamadas para comer no restaurante. E nesse restaurante, eu adoro acarajé. Nesse restaurante estava sendo servido a quarta ou quinta ou sexta, não sei, do acarajé. E eu fiz a maior propaganda para minha prima, para minha irmã. Gente, vamos comer acarajé, olha que bonito, olha que bonito. Chegamos lá, no acarajé. Quem não souber o que é acarajé, coloca aqui, por favor. É só em Salvador. Eu não fui em Salvador, mas todo mundo diz isso. O acarajé, minha filha, meu gente, desse tamanho, parecia um ovo de codorna. Eu olhei, que danado que é isso? Porque na foto, no vídeo do Instagram, o acarajé chega a ver o grande, parecia uma pizza. Professor exagerando. Mas expectativa, né? Vinha acarajé grande, com um monte de camarão dentro. É ok. O acarajé chegou, tava morno, não tava nem quente nem frio. Tive que botar uma lupa para ver o acarajé, que tinham dois camarões velho lá dentro. Enfim, foi bem frustrante essa noite do acarajé. E por que eu estou desabafando isso? Esse momento, desabafo da professora. Quem nunca passou por isso, né? Vai com expectativa, chega lá a realidade, aquele meme. Porque não adianta você fazer toda essa publicidade, não adianta você chamar youtuber, influenciador, para chamar o pessoal para o seu restaurante, para o seu estabelecimento, e você não cumpriu o que você promete, porque o cliente não volta. A não ser que você não queira ter clientes fiéis, você só queira atrair pessoas, ou seja, estratégia de atração, beleza. As pessoas vai, mas não volta mais. Certo? Com pimenta, com certeza. Com pimenta. Tinha que ser com pimenta, mas a pimenta também não tá nada, essas coisas não. Enfim, não foi boa a experiência, não. Lembre-se que todo produto, tudo que você posta tem um objetivo, mas aquilo também de ter objetivo tem que ser objetivo de forma transparente, né? As informações têm que ser fidedignas com a realidade, certo? Então, claro que você vai fazer uma coisa bonita, mas, obviamente, tem que estar coerente ou pelo menos próximo à realidade. E aqui, pessoal, só para finalizar, porque teve uma colega de vocês que estava falando do Marco 6.0, eu queria que eu comentasse sobre ele. Tem muitas críticas, e isso só vai uma vez, não volta mais. E antes de eu entrar no Marco 6.0, já que o Alexandre comentou aqui, muito bem colocado, Alexandre. Via de regra, tem algumas pesquisas, não são todas, tá? Mas que dizem que grande parte, principalmente no segmento de alimentação, das pessoas que vão nesses restaurantes, elas não fazem, não dão um feedback negativo lá na hora, a não ser que aconteça realmente um mau atendimento. Então, você não gosta da comida, você comenta entre seus grupos e você não volta. E aquele dono do estabelecimento não sabe por que a venda caiu, não sabe por que não está dando certo. Eu já comi maniçoba, adoro, adoro, Andréia. Já provei, já comi. É de Belém, né? Belém do Pará. Maniçoba, arroz de polvo, filhote. Tem uma coxinha maravilhosa também que eu já comi, que eu esqueci o nome. Eu adoro ir para Belém do Pará. Adoro. Se for Belém, realmente já provei. Pronto, açaí eu não gosto. O açaí eu realmente não gostei muito, mas o resto eu comi, tá? Eita, vocês já estão fazendo eu ficar com fome, minha gente. Pelo amor de Deus. Tacacá também gostei. O pessoal que foi comigo não gostou, não, mas eu gostei. E eu comi também empada de jambu. Gente, que foi pra pata de caranguejo. Coxinha de. É uma delícia, de pata de caranguejo. Meu Deus, eu quase viajando de novo. Empada de jambu, quem nunca comeu, prova também, já comi. Enfim, a professora gosta de culinária diferente, tá? Esqueci até o que é que eu tava falando, gente. Aqui também, além de aula, vocês têm dicas de culinárias com Jéssica Ginu. Baião de dois. Eita, não sei, vocês estão com fome, viu? Vocês estão com fome. Mas vamos voltar. Depois eu vou rever essa aula só para anotar todas as dicas aí que vocês estão me dando de pratos para eu comer. Mas vamos embora. Por que eu não trouxe na primeira aula o Marketing 6.0? Porque eu ia falar um pouquinho sobre ele,
na parte de críticas também, né? Visão e posicionamento crítico. Eita, que maravilha! Olha aí, quem é que tá fazendo inveja pra gente? É Bruno, rapaz. Eita, que inveja, Bruno. É... Por quê? Tem muita crítica em relação ao marketing 6.0. Tem muitos autores que vão dizer que Kotler é considerado o pai do marketing como um todo, tá? Kotler e Keller também dando as contribuições dele de forma agregada, mas via de regra o Kotler. E vão dizer que o Kotler ele traz esse termo que, na verdade, é uma extensão do marketing 5.0, porque o 5.0 ele já tem um alinhamento da tecnologia com propósito. E o 4.0, como eu falei da indústria 4.0, vem tecnologia, conectividade digital, a plataformização do trabalho, por aí vai. O que é que ele vai trazer quando fala do marketing 6.0? Metaverso, experiências sensoriais, ou seja, você bota aquele óculos muitas vezes em algumas organizações, né? Óculos 3D. Quer comprar um apartamento? Você não precisa, obviamente, o apartamento não está pronto. Aí você vai num lugar e eles lhe dão um óculos de realidade virtual e é como se você estivesse dentro daquele apartamento, tá? E ele fala que esse marketing 6.0 é um marketing transcendental em termos de tela, seja uma realidade virtual aumentada. O que é que acontece? E eu coaduno desse posicionamento, mas isso é opinião minha, tá? Muitos autores dizem que, na verdade, ele está falando do marketing 5.0, só que como uma forma de exemplo. Então, o metaverso, ele também se encaixa na conceituação da lógica do marketing 5.0, por exemplo, né? E a gente já vê a questão da humanização, da humanização, acontecendo desde o marketing 5.0 também. Então, ele traz essa proposta de metaverso, de transcender a tela, que é algo que não aconteceu ainda, mas com uma tendência mercadológica de futuro. E aí que vem a crítica ao marketing 6.0. Mas se perguntarem, cair alguma questão de prova, vocês forem fazer concurso, vocês já sabem dessa conceituação, que vai além da tela de metaverso, mas que realmente é essa crítica. Os mais conhecidos até a atualidade, até o 5.0, e os mais disseminados na literatura até o 4.0, assim como os 4 P's do marketing, são os mais disseminados. Tá? O 5.0 também foi aceito em termos consensuais literários, ou seja, pela academia. O 6.0 já está rodando, tem muitos teóricos que usam. Tem muitas pessoas que não são tão especializadas em termos de marketing, mas que também usam o termo 6.0 em termos mercadológicos, mas que não entendem a diferença dele, de fato, do 4 até o 4, 5 e o 6, porque são diferenças muito tênues entre um e o outro. Por isso que é importante que vocês observem aí uma linha do tempo aproximada, tá? Não são datas exatas, são datas aproximadas que eu criei aqui para que vocês consigam situar os tipos de marketing. Lembrando que o 6.0 tem aí 2023, mas ele é apresentado, mais uma vez, como uma tendência de mercado, como não é algo tão presente na nossa realidade atualmente. Há experiências de metaverso? Há, mas a gente ainda está caminhando a passos não tão lentos, né? Eu acho que de média velocidade nesse sentido. Experiências sensoriais também imersivas. Então, ele fala que isso é a tendência de mercado. Cadê vocês? Vocês estão falando do prato de Bruno. Mentira, né, minha gente? Vocês prestaram atenção no que eu falei de marketing? Tá todo mundo prestando atenção aí no prato do colega de vocês, misericórdia. Eu falei que só aqui, tá? Vocês falando do prato. Eu espero que vocês tenham prestado atenção, tá? Que bom, Arielle, que bom. Bom, pessoal, finalizando nossa aula de hoje, trouxe aqui a frase do nosso querido Ford. Quando tudo estiver aparecendo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Então, pensem nisso. A professora saiu rouca da aula, falou que só hoje, mas foi uma aula top mesmo. Gostei muito da participação de vocês, que pôde participar aqui até comendo, mas está aqui presente. Isso é muito legal, ver a participação de todos. Espero vocês na nossa próxima aula. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo também, pode falar comigo no Insta, tá? Eu respondo por lá, indicação de filme. Não esqueçam de ver o documentário que eu passei para vocês verem, tá, gente? Que é a história das coisas, numa versão mais curtinha também, ok? Até a próxima, gente. Bom descanso a todos. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau.